Coé, não pula, teste é maneiro, confia. Vamos lá, imagina o seguinte cenário. Você passou semanas trabalhando numa funcionalidade. Essa funcionalidade incluía vários cálculos muito complexos e vários casos de exceção esquisitos, tá? Mas você cobriu cada um desses casos. Quando o código chegou em produção, você tinha 100% de certeza que tudo funcionava perfeitamente. Tudo que você e seu time conseguiram levantar de requisito funcional, não funcional, tudo funcionava. Um mês depois, parou de funcionar. Quebrou um dos casos de exceção que você tinha mapeado, você tem certeza que você mapeou. Você testou isso, por que isso aqui quebrou? Não é possível. Como era um caso muito específico, nem o time de QA, quando estava validando essa funcionalidade, pegou esse erro. Porque só acontecia para 1% dos casos. Pois é, uma regressão. Como você poderia ter evitado que essa regressão acontecesse? Então vamos lá, por que a gente vai falar de testes automatizados? A não ser que você trabalhe numa startup early stage, que ainda está validando funcionalidade junto com os clientes e pivota o tempo todo, o teu software provavelmente tem alguns fluxos imprescindíveis. Os clientes precisam ter esses fluxos funcionando todos os dias. E além dos usuários quererem que essa funcionalidade continue funcionando, eles também querem aprimoramentos e otimizações. Só que o teu time precisa de rigor técnico interno para não ter medo de mexer nesse código, senão vira aquele código lava. Os testes automatizados, se utilizados e implementados corretamente, vão te dar diversas coisas, como confiança, você não tem medo que seu código vai quebrar do nada, que você vai ter regressões, e você também tem confiança dos desenvolvedores para trabalhar em cima de um código que já existia e está corretamente testado, velocidade de entrega, porque se você não tem medo de deployar código, você faz deploy com mais frequência e mais rapidamente. Sem contar o feedback que você tem enquanto está desenvolvendo, de que alguma alteração que você fez pode ter quebrado algum fluxo e você vai lá e conserta. Agora imagina se você faz uma alteração que toca em 3 cenários e você precisa testar manualmente esses 3 cenários. Documentação viva, porque os testes, eles têm exemplos reais de como o software espera ser utilizado. Então, novos desenvolvedores que vão entrar no seu time para trabalhar num código que já existe há 3 anos, mas está testado, vão conseguir entender o que era esperado de funcionar e o que era esperado de falhar, por exemplo. Redução de custos parece um pouco contra-intuitivo, porque você precisa desenvolver os testes, então parece mais caro. Mas se você encontra os bugs em produção e não no ambiente local, você na verdade está gastando muito mais, porque agora você espera aí para ter uma reclamação e um problema acontecendo e ter que consertar esse problema. E escalabilidade do time também. Se você não tem testes automatizados, fica cada vez mais difícil escalar teu time e desenvolver mais código, porque tudo tem que ser testado manualmente. Se você tem testes automatizados, você pode ir crescendo o seu time com confiança, porque os testes vão dar para quem entra e para quem fica a confiança necessária para fazer alterações. Então, em resumo, sem testes automatizados, cada mudança que você faz no código é um salto de fé. Com testes, é um passo calculado. Uma dúvida muito comum de quem nunca trabalhou com testes num projeto de software é: como eu incluo testes no meu projeto? Eu vou te dar um exemplo real de como você poderia incluir testes no seu projeto de software e depois eu vou te explicar diferentes tipos de teste e como a implementação variaria. Então, de cara, a lógica é a seguinte: a execução dos testes acontece de forma completamente isolada do teu sistema. Você vai ter novos pontos de entrada para testar o código que existe na sua aplicação, que são os arquivos de teste. Esses arquivos de teste vão rodar pequenas funções, e essas pequenas funções são os seus casos de teste. Vamos no passo a passo. A melhor prática é você buscar uma biblioteca de testes da linguagem de programação do seu projeto. Eu vou usar o Node.js aqui como exemplo, e a biblioteca Jest. No momento em que eu estou desenvolvendo esse vídeo, o Jest está com 45 mil estrelas no GitHub. E eu chequei as outras e aparentemente é a mais famosa. E vamos lá, aqui começa o primeiro parênteses. Quando você inicia uma aplicação Node, por exemplo, usando o Express, você vai executar um arquivo que passa pelo app.listen, por exemplo, que inicia o serviço numa porta no seu localhost. No caso dos testes, você vai executar vários arquivos de uma vez, baseado num padrão que você e seu time definiram. Por exemplo,
todos os testes estão dentro de uma pasta testes. Ou todos os testes contêm um underline spec no nome do arquivo, ou um ponto teste no nome do arquivo. E aí você fala para o Jest que os seus arquivos de teste são os arquivos cujo nome inclui underline spec, ponto teste, estão dentro de uma pasta específica. Então você precisa criar esse padrão primeiro. E aí o Jest vai executar todos os arquivos para você. Ó, eu escrevi o snippetzinho para você. Olha aí na tela. Você tá vendo a classe usuário, que tem 3 métodos: add dinheiros, get dinheiros e remove dinheiros. Para garantir que a classe usuário está sendo testada, tem outro arquivo de teste, chamado usuário.test.js. O .test.js é o padrão default do Jest, tá? Segundo a documentação no GitHub. Quando eu executo no terminal Jest, ele encontra todos os arquivos .test.js e executa os casos de teste, que nesse caso são 2. Se eu fizer agora uma modificação na classe usuário que faça um desses testes falharem, por exemplo, eu sei que ou minha modificação criou um bug, ou o meu requisito mudou. E aí os testes têm que mudar também, baseado na mudança dos requisitos. Quando você pega esse exemplo, num contexto muito pequeno, parece meio bobo. Mas acredita, depois de uns meses, ninguém lembra qual que era o requisito para como que a classe usuário tinha que funcionar. E bom, para encerrar o ciclo, é só você garantir de alguma forma que os testes estão sendo executados antes de levar as mudanças para a branch principal, usando uma rotina de CI/CD, ou simplesmente executando localmente antes de dar push e pronto. Tá, e aí a partir do momento que você entende como adicionar teste no seu projeto, você fala: tá bom, Caio, não parece tão difícil fazer isso aí que você mostrou, mas aqui onde eu trabalho o buraco é mais embaixo. A gente tem um banco de dados, a gente tem requisição externa, HTTP. Como é que eu testo essas coisas? Eu não sei testar essas coisas. E aí vem o primeiro ponto de atenção. O seu código precisa ser planejado para ser testado. Se você tem aqueles arquivos gigantescos com 1000 linhas numa função, e o nome da função é faz coisas, é óbvio que é muito difícil testar essa função. Então assim, quando você estiver planejando o teu código, tenta compartimentar bem ele em funções que tenham um input e output claro, porque aí facilita na hora de fazer os testes. Segundo ponto, existem diferentes tipos de teste. O teste que eu mostrei agora há pouco é um teste unitário. Já já vou te mostrar os diferentes tipos de teste, fica aqui comigo. Mas antes, deixa eu te falar aqui do terceiro ponto, que é, às vezes, você precisa dar uma roubadinha nos seus testes. Você precisa simular certos comportamentos de outras chamadas de função ou de outras dependências externas para que você consiga validar os teus casos de erro ou os teus casos de uso. Essa roubadinha a gente chama de mock. E é disso que a gente vai falar agora. O mock é um objeto falso que imita uma dependência real, seja um banco de dados, uma API externa, por exemplo. E eles são essenciais porque permitem que você teste o seu código em isolamento e de forma controlada. Isso é especialmente útil quando você estiver querendo testar casos de erro, por exemplo. O que acontece se meu banco de dados estiver indisponível? O que acontece se aquela API externa da pagadoria me retornar esse erro que eu nem consigo simular facilmente? Deixa eu te apresentar aqui um outro exemplo de teste, ainda usando o Jest, só que agora com mocks. Nesse caso aqui, eu estou testando uma função que faz uma consulta no banco de dados, utilizando um repositório, para buscar um usuário pelo ID dele. Quero garantir que os testes cubram tanto um sucesso, quando o banco devolve uma resposta válida, quanto o insucesso, quando o banco falha na hora de encontrar o usuário. Viu aí como é que pode ser simples? Agora sim, bora falar dos diferentes tipos de teste. O teste unitário é como uma checagem rápida que você vai fazer, uma pecinha isolada do seu sistema, para garantir que ela funciona do jeito que você espera, quando todo o resto funciona como você espera. É tipo você testar uma lâmpada ligando na tomada antes de ligar no lustre da sala. Se a lâmpada não liga na tomada, a lâmpada tem um problema. Se a lâmpada liga na tomada, espera-se que ela vai funcionar quando você conectar ela no lustre da sala. Quando você está desenvolvendo um teste unitário, é normal que você use e abuse dos mocks, porque você só quer testar aquela função e nada mais. Então todas as dependências externas ou internas que a função que você está testando tiver, você pode mocar sem problema. O teste de integração é quando você para de olhar só para a pecinha isolada e começa a se perguntar se aquela peça conectada a outra peça ou até outras peças funciona no conjunto. Trazendo o exemplo da lâmpada, nesse momento é onde você bota a sua lâmpada no lustre, liga o interruptor e garante que
A energia elétrica funciona, passa pelos lugares corretos e acende a sua lâmpada. Enquanto o teste unitário pergunta, essa peça funciona bem sozinha? O teste de integração pergunta, essas peças funcionam bem juntas? Nesse tipo de teste, você não deveria precisar testar cada if do seu código, porque supostamente você já testou isso nos testes unitários. Aqui você está testando a integração entre as funções, e não necessariamente o cálculo correto ou o comportamento específico de uma função isolada. E nos testes de integração, é onde você começa a maneirar nos mocks, porque aqui você quer testar integrações, lembra? Então, se você faz um teste de integração para uma classe repositório que tem uma dependência de banco de dados, talvez você precise investir um pouco mais de tempo no setup, para garantir que tem um banco de dados real, por exemplo, rodando num Docker, e o seu código, o seu repositório, consegue buscar informações, escrever informações, deletar informações em bancos de dados reais. E por isso também os testes de integração são considerados mais caros, porque agora você investe uma quantidade de tempo considerável no setup dos seus testes, para garantir que as dependências sejam reais e não simplesmente mocks. Nesses casos de dependência com banco de dados, por exemplo, paralelizar os testes de integração pode se mostrar meio desafiador. Então, além do custo de desenvolver os testes de integração, você ainda vai ter os custos de execução. Você pode ter testes que levam muito tempo para ser executados, justamente pelas dependências reais que você tem agora. Aqui os mocks começam a ser pensados com muita cautela, tá? Porque quanto mais você moca, menos você testa. Mas eu consigo te dar uns exemplos em casos em que os mocks vão ser provavelmente indispensáveis. Para uma API externa, por exemplo, tipo uma integração com pagadoria, seria muito difícil você executar seus testes sem um mock dessa API externa. E um exemplo menos drástico é totalmente válido você ter um teste que testa a integração entre duas classes e moca todo o resto. Tudo bem. Mas agora, um teste que você não deveria mocar nada é o teste de ponta a ponta, ou end-to-end. Os testes de ponta a ponta têm esse nome por um motivo claro. Eles testam de ponta a ponta uma funcionalidade. Idealmente, você vai rodar esses testes num ambiente muito próximo ao ambiente de produção, tentando simular realmente a jornada do usuário. Enquanto o teste unitário pergunta, essa peça funciona de forma isolada, e o teste de integração pergunta, essas peças funcionam bem em conjunto, o teste de ponta a ponta pergunta, o sistema consegue entregar o que o usuário precisa de ponta a ponta? Se você tem uma arquitetura de microserviços, por exemplo, os testes de ponta a ponta podem ser bem valiosos para você garantir que a integração entre os serviços esteja funcionando da forma correta. E aí, na rotina de execução, você rodaria o build de todos esses microserviços, subiria todos os serviços em containers Docker, por exemplo, e começaria a disparar chamadas HTTP, tal qual o front-end faria no back-end, por exemplo. Eu nem preciso dizer, pelo exemplo que eu dei você já entendeu. Esses testes são muito caros. É difícil de planejar, é difícil de escrever, é difícil de automatizar, tudo nesse teste é difícil. É por isso também que esses testes são a minoria esmagadora nos sistemas, e na verdade, muitos times nem utilizam. Para contextos menores, o custo de manter é maior que o ganho. Entretanto, se você tem uma funcionalidade extremamente crítica na sua aplicação, que você quer garantir que jamais vai quebrar, provavelmente esse teste é o que vai te dar mais confiança e mais segurança. Agora que eu te apresentei os 3 principais tipos de testes utilizados no mercado, você provavelmente notou que existe uma ordem de grandeza de quanto de cada teste você vai ter. Bem mais testes unitários do que testes de integração e bem mais testes de integração do que testes de ponta a ponta. Não por acaso, existe um conceito interessante chamado pirâmide de testes. O conceito é simples. Todos os testes do seu sistema juntos compõem a pirâmide de testes. A base da pirâmide é formada por testes unitários justamente porque eles são os mais baratos de desenvolver e manter. Se você tem uma base forte de testes unitários, isso te possibilita ter menos testes de integração. E por aí vai. O intuito da pirâmide é só te dar um norte da quantidade de cada teste que você deveria ter, nada mais. Antes da gente encerrar com os tipos de teste ali no baixo nível, vale a pena a gente comentar um pouco sobre test coverage, ou cobertura de testes. Basicamente, é o percentual de cobertura que seus testes têm sobre a sua aplicação.
No Jest, você consegue obter a cobertura dos seus testes simplesmente adicionando um -- coverage na hora de executar o comando Jest no terminal. O grande valor disso, na verdade, é te dar um norte sobre quais trechos do seu código não estão sendo testados. E pode te ajudar, por exemplo, a, antes de mergear código na branch master, você saber que um pull request não vai diminuir o percentual de cobertura de um código fonte, por exemplo. Um conselho pessoal aqui, tá? Não precisa ficar obcecado com 100% de cobertura. Primeiro porque é fácil você ter 100% de cobertura sem fazer nenhum tipo de validação útil. E segundo, porque geralmente exige um esforço muito grande sem valor claro de negócio. Por exemplo, testar getter and setter. Qual que é o valor disso? Quando você estiver escrevendo seus testes, foque em validar os casos de uso, o que é esperado do ponto de vista de usuário de negócio, e não a cobertura. Vamos falar um pouco agora de alguns testes de performance que você pode ter para olhar a sua aplicação no alto nível e encontrar problemas antes que eles cheguem em produção dos clientes. O teste de imersão é um tipo de teste que simula a utilização do seu sistema durante longos períodos com uma carga moderada. Você poderia ter, por exemplo, 100 requisições por minuto durante 24 horas. Qual que é o intuito disso? Encontrar problemas que só aparecem com o tempo, como memory leaks ou degradação de performance. Como o nome diz, você deixa o teu sistema imerso numa simulação durante um longo período. O teste de carga é o que você aplica uma carga esperada ou um pouco acima do esperado para ver como o seu sistema se comporta. O objetivo ali é descobrir se o sistema suporta um uso típico, por exemplo, 100 mil usuários simultaneamente. Isso poderia ser utilizado para um software de e-commerce para simular uma Black Friday, por exemplo, em que geralmente você vai ter mais pessoas utilizando do que o comum. O teste de estresse tem uma ideia um pouquinho diferente dos outros, porque aqui você vai aumentando o número de requisições, aumentando a carga para descobrir onde o sistema quebra. A ideia aqui é encontrar o limite do seu sistema. Acredite, todo sistema tem um limite. Então, um resumo comparativo entre os três. O de imersão se pergunta: será que meu sistema aguenta rodar bem durante um longo período? O de carga pergunta: será que o sistema vai aguentar a quantidade de usuários que eu espero? E o de estresse pergunta: quando que meu sistema quebra e como ele quebra? Qual que é o gargalo? A boa notícia é que você não precisa inventar muita coisa para rodar esses testes hoje. Tem várias ferramentas no mercado, como o JMeter da Apache ou o K6 do Grafana, que são especializados em testes de carga. A mesma ferramenta vai te facilitar realizar os 3 tipos de testes que eu mencionei, só muda a abordagem de como você vai usar a ferramenta. Ah, e é relevante comentar, esses testes são muito mais bem aproveitados se você tem boas métricas no seu sistema. Se você não tem métricas sendo reportadas pelo seu sistema, talvez os testes não te deem o suficiente de informação para consertar, seja lá quais sejam os problemas que a tua aplicação estiver enfrentando. Antes de encerrar, algumas considerações finais para você. Primeira é: comece pelo básico. Se o seu sistema hoje não tem testes, não precisa pirar achando que vai ter que fazer uma sprint só para criação de testes e agora tem que testar tudo. Cara, começa a fazer testes para as coisas que você estiver escrevendo no seu dia a dia e você já vai estar fazendo muita coisa, começando um movimento. Pense em qualidade e não em quantidade. Um teste bem feito vale mais que 10 testes fracos. Quando estiver escrevendo testes, foca no comportamento e não na quantidade de testes. Se você tiver com a motivação certa de garantir que os casos de uso funcionam, os seus testes vão ser bons. E minha última dica é: integre no workflow. Pela minha experiência, se os testes automatizados não estiverem integrados no workflow e para cada pull request que for aberto, esses testes forem executados, ou pelo menos eles forem executados antes de serem mergeados na branch principal, dificilmente os engenheiros do time vão lembrar de executar os testes. Então lembra, como o intuito é pegar os problemas previamente, se isso estiver integrado no seu workflow, antes de um build, por exemplo, na abertura de um pull request, como um hook local, antes de você fazer um commit, um push, por exemplo, vai ser muito mais fácil de pegar os problemas e corrigir ali. Teste automatizado é sobre confiança e prevenção. Começa pequeno, foca no que importa e lembre-se, esses testes são mais do que só código, são documentação viva do teu projeto. E por hoje é só. Um abraço!